sim, nos Estados Unidos, a área de pradaria vem sendo muito utilizada para a agricultura e eles têm uma das maiores agriculturas, uma das maiores agriculturas do mundo. É considerada a agricultura mais moderna do mundo, a dos Estados Unidos, mais moderna, que utiliza mais tecnologia para a produção agrícola. Vamos falar de savana. No Brasil, como eu já tinha falado, tem um tipo de savana que é chamada de cerrado. Aqui, a nossa savana é o cerrado. Savana é um tipo de formação vegetal também, né? Nas savanas, a gente vai ter espécies tanto de porte médio quanto de porte alto, né? Vai ter tanto espécies arbustiva quanto arbórea. Mas também a gente vai encontrar herbácea também, espécies mais baixinhas. Mas grande parte são espécies medianas a espécies arbóreas. Esse tipo de vegetação vem sendo devastada para a prática da agricultura. No Brasil, para agricultura e pecuária. Mas no Brasil, ela é muito utilizada, essa área de cerrado é muito utilizada para a produção de soja. Produção de soja, de grãos, principalmente a soja no Brasil. Onde pega os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, aquela região central do Brasil de clima tropical. Clima tropical. Geralmente o cerrado está. Geralmente não. O cerrado está dentro de uma área de clima tropical. Que no verão é chuvoso e no inverno é seco. Aí, nessa área, os solos não são muito férteis, mas já se criou um tipo de correção do solo para se produzir. Olha como é que as pessoas são, né? O solo do cerrado não é um solo muito fértil, é um solo muito ácido. Aí o que é que fizeram? Criaram uma técnica para praticar agricultura no solo do cerrado, onde corrige o solo, corrige essa acidez do solo, que é chamado de calagem. É uma técnica agrícola chamada calagem, correção do solo, chamada calagem. Você adiciona calcário. Calcário é o tipo de rocha sedimentar, uma rocha clara, uma aparência branca, textura branca, clara. Adiciona o pauzinho do calcário no solo e aquele calcário ele tem a função de absorver, de retirar ali a acidez do solo, tornando o solo, que não era propício para a agricultura, propício para a agricultura. Então, os solos do Cerrado são muito utilizados para a agricultura, principalmente de soja. E o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de soja, né, do mundo. A soja é um dos principais produtos na cota de exportação do Brasil. E o local aí que bomba na produção de soja no Brasil é um local de cerrado, de vegetação de cerrado. Então, o cerrado no Brasil vem sendo muito devastado, é um dos biomas, é considerado um hotspot no Brasil, um hotspot. Um hotspot seria tipo uma área que é ameaçada de ser extinguida, de não existir mais. É uma das áreas a ser no futuro, a não existir mais. É o Cerrado brasileiro. Tem 2 biomas no Brasil, na verdade, que são hotspots. Deixa eu mostrar aqui o que é um hotspot. No Brasil só tem 2. Que no caso é. Alguém sabe qual é o outro bioma? Falei dele já. Está ameaçado de não existir mais. Não sei se dá para ver isso aqui. Estão vendo o slide ou não? Estão vendo o slide agora? Sim. Ó, existem algumas áreas no mundo chamadas hotspot. São pontos quentes, pontos de preocupação. A ação humana tem provocado grandes alterações na biosfera, criado novas áreas com características muito diferentes das originais. No ano de 1988, esse cientista aqui, o Norman Myers, preocupado com a rapidez das alterações no meio ambiente, fez um estudo para verificar quais áreas do planeta precisariam de uma intervenção mais imediata, criando assim o conceito de hotspots. Chamamos de hotspot toda a área prioritária para a conservação, que precisa ser conservada, porque se não for conservada, vai deixar de existir. Isto é, de alta biodiversidade, uma área que apresenta uma vegetação de grande biodiversidade. Vegetação de grande biodiversidade quer dizer o quê? Que naquele tipo de vegetação, a gente vai naquele bioma, a gente vai encontrar grande variedade de espécies. E esse bioma, essa vegetação, é uma área ameaçada no mais alto grau. Para ser considerado um hotspot, tem que ser uma área extremamente ameaçada, de deixar de existir ali por causa das ações que o homem realiza naquele meio. Então, é considerado um hotspot uma área que tenha pelo menos 1.500 espécies endêmicas de plantas, endêmica porque é típica daquela área, ou seja, que são restritas àquele ecossistema, e que tenha perdido mais de 3/4, 75% de sua vegetação original. No Brasil, só tem 2 hotspots, que, ó, quais são eles? Esse número 6 aqui, ó, do mapa, e o número 1. Número 6, tá vendo, ó? Que seria essa parte aqui central,
é a parte do Cerrado brasileiro, central do Brasil. E essa parte litorânea aqui, ó, é a Mata Atlântica. Lembra que eu falei que a Mata Atlântica só resta dela menos de 10% da vegetação original? É o bioma brasileiro mais devastado. Quando eu falo de bioma, eu estou falando tanto de espécies vegetais quanto de animais de uma área específica, certo? Um bioma seria tipo um conjunto de ecossistemas, um conjunto de formações de vegetais e de animais característicos de uma área. Então, esses dois biomas, esses dois conjuntos de vegetação aqui no Brasil são áreas extremamente ameaçadas de deixar de existir no futuro. Ai, eu fiquei meio perdida nesse negócio de como é o Hotspot. nome? Hotspot. Deixa eu Uhum. voltar para o hotspot. Hotspot porque é uma área extremamente ameaçada por ações humanas, tendo em vista ações econômicas. Tipo assim, exploração da vegetação para construção de uma ponte, de uma estrada, de uma rodovia, de uma hidrelétrica, de uma ferrovia, de casa, de indústria, seja lá o que for. Áreas que foram muito devastadas por ações humanas. Devastada, quando eu digo devastada, estou dizendo o quê? Desmatada. Áreas que foram muito desmatadas. Que são áreas onde tem deveria ter, né, grande variedade de espécies, mas que por causa de ações humanas, aquelas espécies ali estão deixando de existir, estão ameaçadas de deixar de existir, por causa que foi retirada praticamente mais da metade da vegetação original. Ah, aí são essas que ficam em, como é o nome? Eu não sei se é área de conservação, é um negócio assim. É, área de conservação. Conservação ou preservação? Tem uma diferença de você conservar para você preservar. Quando você preserva, você não utiliza nada da natureza, nada daquele espaço. Preservar implica a não existência de ações naquele meio. Tipo assim, quando você preserva 25% da vegetação de Caicó. Então, você está dizendo o quê? Que você, naquela área, daqueles 25%, você não vai fazer nada. Você não pode retirar nada dali. A área vai ser preservada. E quando a gente fala em conservação, conservação do meio, conservação de espécies tal, eu estou falando que naquela área pode ser utilizado, pode ser retirado algumas espécies, pode ser utilizado alguma parte ali daquele meio, mas de forma, como é que eu posso dizer? De forma racional. Você vai retirar, mas deixar uma parte para o futuro. Quando você conserva, você pode utilizar, mas utilizar de modo consciente. Sempre deixando uma parcela daquilo aí para ser utilizada pelas próximas gerações. Conservar implica utilizar, mas utilizar de modo consciente. Na preservação, não. Quando você preserva uma área, você não utiliza nada daquilo ali. Tem que ser preservado. Tem que deixar ali praticamente intocado, certo? Mas na conservação você pode utilizar. Essas áreas aqui, que são de hotspots, elas devem ser preservadas. Algumas são conservadas, mas elas deveriam ser preservadas, porque elas são ameaçadas no mais alto grau de deixar de existir. Tanto vegetação quanto a quantidade de animais da área. E são áreas que no passado eram áreas muito ricas no quesito de variedade de espécies, tanto de animais quanto de vegetais. E o cerrado que a gente está falando dele aqui agora, que é um tipo de savana, é uma desses hotspots que são ameaçados. O cerrado e a Mata Atlântica, ameaçados de deixar de existir por ações do próprio homem. No cerrado, a influência é muito forte da questão da soja, produção de soja. O cerrado ele vem sendo devastado ao longo do tempo para a produção de soja, principalmente de soja, e de outros grãos. É um tipo de vegetação que a gente vai encontrar tanta espécie de porte médio e porte alto. Não entendeu? Entendi. Entendeu. E o outro tipo de vegetação que tem aqui são as florestas tropicais e florestas equatoriais. É nessas florestas aqui que a gente vai encontrar a maior variedade de espécies do mundo. Tipo assim, professora, qual a vegetação que a gente vai encontrar no mundo que tem a maior variedade de espécies? Qual é? Dessas que você falou aí. Dessas que tem no continente americano. Qual é que vai ter maior variedade? Essa daqui. As florestas tropicais e as florestas equatoriais. E se localizam justamente numa área tropical do globo, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. É onde a gente vai ter maior incidência de raios solares, maior temperatura, maiores condições de desenvolvimento de espécies, principalmente vegetais, umidade, temperatura, água, grande presença de rios, de também pluviosidade, chuva.
Que mais? Solos férteis também, outra coisa que favorece. E é isso. Essas florestas são as mais variadas no quesito de diversidade de espécie, mas também são uma das mais exploradas do ponto de vista das suas espécies. São uma das mais exploradas. São uma das mais devastadas, tanto para a produção de móveis, de artesanatos ligados à extração vegetal, quanto também são áreas muito exploradas do ponto de vista agrícola, desmata para produzir espécies agrícolas, desmata para criar uma área de pastagem, tipo assim, de criação de animais, para pecuária, desmatam também para extrair recursos minerais e por aí vai, né? Ou seja, você está retirando uma riqueza que é uma riqueza que vai servir para o futuro, para algo de agora. O que é que o ser humano faz? Ele extrai um bem que é extremamente precioso para as próximas gerações, porque ele pensa no agora. Ele está pensando agora. Agora eu vou conseguir, sei lá, plantar 10 mil hectares de soja, isso aqui vai me render muito dinheiro. Verdade, para agora vai lhe render muito dinheiro. Mas daqui a 100 anos, a 200 anos, a 300 anos, o que é que vai ser dessa região? Lembra que a gente estudou isso aqui, ó, rios voadores? Eu falei um pouquinho sobre formação de rios voadores na região norte do Brasil. Deixa eu dar um zoom. Os rios voadores são massas de ar carregadas de umidade que levam chuva não só para a região da Amazônia, como para a região central, sudeste e sul do Brasil. E para outras regiões aqui da América do Sul. Rios voadores tem esse nome rio voador, porque são massas de ar que são muito úmidas, muito úmidas, que ficam levando chuva de uma área para outra. Elas começam a se formar, esses rios voadores. Chama de rio voador, rio, porque tem a quantidade de água de um rio e até mais do que um rio. Lembra que eu falei isso também? Eles começam a ser formados aqui, a umidade provém boa parte da evaporação do Oceano Atlântico. Aí o ar ele está sempre em movimento, né? Vem em direção ao oeste, chega até a região da floresta amazônica, precipita essa umidade que vem lá do Oceano Atlântico, precipita aqui na Amazônia, na região amazônica. A vegetação ela emite basicamente 50% da umidade da Amazônia, então se junta aí com a evapotranspiração da vegetação, essa massa de ar que já veio úmida lá do Oceano Atlântico, junta com a evapotranspiração das espécies da Amazônia, formando enormes massas de ar com muita chuva. Aí essa massa de ar, porque o ar está sempre em movimento, né? Ela vem em direção ao oeste, bate aqui na Cordilheira dos Andes, que é um conjunto de montanhas aqui na América do Sul, na parte oeste da América do Sul. A Cordilheira dos Andes, ela de certa forma barra esses ventos, os ventos batem nela e são desviados para outras áreas na América do Sul. Aí ele vai bater aonde esses ventos? Ó, bate aqui na Cordilheira dos Andes, ocasiona chuvas aqui na Cordilheira dos Andes, mas grande parte da massa de ar ela vai ser deslocada para outras regiões, provocando chuva tanto na parte do Brasil quanto na parte sudeste e até o sul do Brasil. E outras partes aqui, como Paraguai, Argentina, chegam em outras partes da América do Sul. Ana Beatriz? Oi. Sua voz pra mim tá travando demais. Pra mim também. Tá dando travadona. Vixe. Ou é o aplicativo ou é a minha internet? Para um Tá pouquinho. travando muito. E agora? Pra mim não tá, não. Tá não? Pra mim também não tá, não. Agora não tá, não, mas tem hora que trava que. Tem hora que dá umas travadas doidas aqui. Cadê a galera que tá sozinha em casa? Cadê Laila? Laila tá travando? É Raíssa que tá sozinha em casa. Quem é Raíssa? Eu pensei que era Laila. É Raíssa. Pra mim, Tá travando? só travou uma vez na sua voz, mas é muito pouco, quase não trava. Por que, que eu tô Vai pra dentro do quarto, menino. Você fica mexendo no celular. Por que eu tô perguntando essa pessoa que tá sozinha? Porque quando você tá sozinha, a internet fica melhor, né? Se uma pessoa usando, pode ser a internet aí de vocês. Outro desafio da aula online, internet. Não, mas tipo, só eu tô usando internet aqui, porque minha irmã tá fazendo almoço e minha mãe tá trabalhando, então... Vixe, Maria. Então tá complicado. Pode ser a minha. Não sou capaz de opinar. Pode ser a minha também. Mas se eu tô sozinha. Pode ser a minha. Sim, Não sou pronto. capaz de opinar. Pronto. Lembra que eu falei em uma aula aí que o ar que provém aqui da Amazônia chega até a região central e sudeste e sul do Brasil. Ele pode vir carregado também de fuligem, de fumaça,
das queimadas aqui na Amazônia. Por quê? Porque o ar está em movimento, né? Então, tipo, o que acontece aqui na Amazônia pode definir muita coisa em outras regiões do Brasil e até da América do Sul. É extremamente Aí essas nuvens batem na Cordilheira dos Andes e se Andes, espalham. e se espalham para outras partes do Brasil e da América do Sul. Exatamente. Ela é desviada. A cordilheira meio que barra esses ventos e desvia os ventos. Os ventos que deveriam passar aqui, eles deveriam vir aqui, ó, para o Pacífico, para o Oceano Pacífico. Mas eles são barrados pela cordilheira e partem para outras áreas. E são bem importantes para entender a dinâmica de chuva nessa parte central e sudeste do Brasil, principalmente. Agora a gente vai lá para o SFB+. Eu não vou colocar aqui no livro não, porque esse livro aqui é do professor, vocês vão ver a resposta. E eu quero que vocês me digam qual é a resposta correta. Vão aí no livro de vocês, peguem um livro. Quem não tá com o livro, pega o livro. Pega aí. Deixa eu ver aqui qual é a página no meu, né? Eu não sei qual é a página de vocês. Se é igual. Cadê? A gente já respondeu do tema 1, que é na página 419. Tema 2 começa na 419 também, no meu, no sendo de vocês. Olha aí. Tem O uma... nosso também tem uma imagem na página 400. Pronto, exatamente. Tem 2 questões só, o tema 2. Vamos lá. Já pegaram o livro, todo mundo? Se não pegou, espera. Se não pegou, espera. Vamos lá. Só 2 questões. Eu peguei já. Todas aqui só tem 2 questões, né? Nessa unidade. Pronto? Tema 2, aspectos naturais. Qual é a página? Página 419. 419. A primeira questão é da PUC Rio 2011. Tem uma imagem aí do IBAMA. E na outra página tem a questão. Vamos lá, quer dizer, o que é que está dizendo a questão? Em relação às florestas tropicais e úmidas, florestas tropicais úmidas, na verdade, tropicais úmidas, é possível concluir que essas florestas são as florestas muito biodiversas, onde a gente vai encontrar grande biodiversidade, variedade de espécies. A floresta quer dizer que as espécies são arbóreas, né? Grande parte das espécies são arbóreas, de porte alto, elevado. E outra coisa das florestas tropicais é que as suas folhas, as folhas das espécies são muito largas e grandes. Em relação às florestas tropicais úmidas, é possível concluir que se localizam nas mais altas latitudes do planeta. Alta latitude é porque é próximo de 90 ou porque é próximo de 0? 90, né? Latitude, distância medida em graus de qualquer ponto na Terra que você tiver em relação à linha do Equador. Tipo, Caicó, a latitude de Caicó geralmente menos de 10 graus de latitude sul. Deixa eu encontrar aqui. Latitude, Já acho que é ensinou isso aí pra gente no 6º ano. Foi? Conteúdo do 6º ano. Foi. A prova dele só era isso. Uma prova dele. Perfeito. Olha, latitude de Caicó, em torno de 6 graus, tá vendo? Em torno de 6 graus, latitude de Caicó. 6 graus sul. 6 graus... Não tá aqui bem explicativo, não, mas 6 graus de latitude, mais ou menos, a latitude de Caicó. Porque Caicó é uma cidade localizada muito próximo da linha do Equador, né? Quanto mais próximo do Equador, está mais próximo de 0, porque o Equador é utilizado como marco para a gente medir a latitude do mundo. Qualquer ponto que você tiver, você está em Londres, você está em Tóquio, você está, sei lá, está na Austrália, dando um rolê, você tem uma latitude, que é a sua distância em relação ao Equador. Quanto mais próximo... Eles usam até isso, às vezes, para, tipo, quando acontece algum acidente, não há essas coisas ali. Aí diz, latitude. Qual é a sua latitude? Qual é a sua longitude? A longitude é em relação ao meridiano de Greenwich. Tipo, quantos graus, minutos e segundos você está em relação a Greenwich, que é o principal meridiano que divide a Terra, né? Corta a Terra em 2 hemisférios também. Igual o paralelo do Equador. Enquanto o Equador divide a Terra entre hemisfério norte e hemisfério sul, o meridiano de Greenwich também divide a Terra em 2 hemisférios. A gente não fala muito dele, mas ele também divide a Terra em 2 hemisférios. Hemisfério leste ou oriental, que pega ali a parte à direita do mapa do mundo, e a parte oeste ou ocidental, que é onde o Brasil está, no caso. Nós estamos no mundo ocidental. Por quê? Porque nós estamos à esquerda do meridiano de Greenwich. E toda vez que a gente vai medir a longitude, a gente mede em relação a Greenwich, porque ele é o 0 grau de longitude. Enquanto o paralelo do Equador é o 0 grau de latitude. E a gente mede latitude para norte ou para sul, enquanto longitude é para leste ou para oeste.
As direções são diferentes. E os graus também são diferentes. Mas vocês vão rever isso aí no ensino médio, direitinho. Mas, focando na latitude, né? Diz aqui que as florestas tropicais úmidas se localizam em áreas de altas latitudes. E a gente viu que, se é floresta tropical, está dentro de uma zona tropical, né? Zona tropical. Zona tropical que vai do trópico de Câncer ao trópico de Capricórnio. Ou seja, está numa área aí de latitude baixa a média, né? Baixa a média, não alta latitude. Está numa área de baixa a média latitude. Então, letra A você descarta. Letra B. São constituídas de baixa a média biodiversidade. E aí? Não. Média? Não, né? Tem alta biodiversidade. Alta biodiversidade. C. São os ecossistemas, tipo de vegetação, mais bem preservados da Terra. E aí? São os mais bem preservados na galáxia. da galáxia. D. D de dado. Tem uma composição de flora, vegetação, né? Fauna, espécie e animal. Flora dominantemente latifoliada. E aí eu não tinha falado isso, né? É isso, professora, latifoliada. Espécies latifoliadas. É porque suas espécies são grandes e largas. São largas, espécies largas e folhas largas. Realmente, Eu acho que é a D, porque a E, elas ajudam na umidade do ar, não reduz. Exatamente. Por mais que você nem soubesse. Eu não sei o que é latifoliada, espécie latifoliada. As folhas largas, não sei. Mas a E diz assim, reduzem a umidade do ar por meio da evapotranspiração. O contrário. A evapotranspiração aumenta. Errada. Letra D de dado. Não tem como não marcar a letra D, não. Por mais que você nem soubesse o que são essas espécies largas aí, de folhas largas, latifoliada, mas você marcava porque é a mais correta de todas. 2. Então, D. Número 1, D. 2. Tem um texto sobre Estados Unidos e Portugal, né? Estados Unidos e Portugal tentam esquecer, entre aspas, o clima de Manaus. Aí diz o texto. Como acontece antes de todo jogo da Copa do Mundo em Manaus, o calor e a umidade da capital do Amazonas são assunto obrigatório. Desta vez, no entanto, os protagonistas da partida a ser disputada na Arena Amazônica estão tentando fugir desse tema. Portugueses e norte-americanos que se enfrentarão neste domingo chegaram à cidade dizendo que o clima não vai interferir no andamento do jogo. Isso é um texto de 13 de fevereiro de 2019. Aí diz a pergunta. Dentro dessa temática, podemos afirmar que o clima de Manaus é caracterizado por... Eita, clima de Manaus. Muito úmido, né? Muito úmido. Lembra que eu falei? Clima equatorial. Por conta que está perto da floresta amazônica. Tá na floresta amazônica. Manaus, na capital do Amazonas, tá dentro da área de floresta amazônica. Cara, é muito... Próximo. Dentro. Tá dentro. Tá inserido. Letra A. Então, dentro dessa temática, podemos afirmar que o clima de Manaus é caracterizado por A. Elevada amplitude térmica diária. Amplitude térmica é tipo assim, a diferença de máxima e mínima temperatura. Lá existe uma grande variação de temperatura diária. A máxima atinge 40 graus, a mínima baixa para 20. Tem uma grande amplitude térmica. Eu falei isso, mas talvez vocês não lembrem. Nessa área de clima equatorial úmido, não existe grande amplitude térmica. A amplitude térmica é muito baixa, é muito, muito pequena. A diferença entre máxima e mínima temperatura é muito pequena. É tipo em torno de... A média de temperatura em torno de 26 graus. Não tem grande variação, não. Então, não é letra A. B. Baixas temperaturas ao longo do ano. É uma área quente e úmida. Clima equatorial úmido é um clima quente e úmido. Muito próximo da linha do Equador, né? Quente e úmido. Então, não. Letra C. Elevadas temperaturas e umidade. Sim. Yes. E D, cadê? Como é que diz yes quer dizer, sim em francês, João? Agora bugou. Isso aí eu não estudou, não. Como é que diz sim em francês? O quê? É um rapaz de francês? Como é que diz sim em francês? Eita, bugou. Depois você me diz. D de dado, presença de... É o oui. Como é? Oui. Oui, yeah. D, presença de chuvas orográficas. Professora, não sei o que é chuva orográfica. Chuva orográfica é chuva de relevo. Tipo assim, e acontece em áreas onde tem relevo elevado. Por causa do relevo, provocam a subida do ar e chuva naquela região. Mas chuva orográfica aqui nessa região, tem certeza? Não, né? Meu. Relevo elevado.
Letra E, baixas umidades do ar e baixa umidade do ar. E grande incidência de luz solar. Sim, grande incidência de luz solar. Nunca na galáxia. Baixa umidade não, nunca na galáxia. Letra C é a correta. Número 2, letra C. E pronto. Pronto, fim. Terminamos. Fim por fim, feito por mim, né? Deixa eu ir pro tema 1. Ver se ficou alguma dúvida. Chamada tá acabando a aula, hein? Pra mim. Eita, não, mas falta 4 minutos, né? Falta 4. Vai fazer a chamada, não? Vou. Vocês entenderam o tema 1 direitinho? Tudo? Entendemos. Estudem tudo, viu? Bem direitinho. Essa questão da posição, o continente americano está na parte oeste do mundo, no hemisfério ocidental. É cortado por essas linhas aqui paralelas principais, é cortado tanto pelo Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio. Isso define as zonas térmicas aqui. Colonização, já existiam diversos povos morando aqui, habitando o continente americano antes do Colombo chegar e de outras pessoas chegarem na América. Já existiam civilizações que tinham organização social bastante definida, como os incas, os maias, os astecas. O continente americano é conhecido como Novo Mundo. Por que Novo Mundo? Porque foi o continente conhecido após a colonização da Europa, da África, da Europa e da Ásia, né? Depois veio o Novo Mundo, que é a América. Depois do Novo Mundo, o Novíssimo Mundo, que foi a Oceania. Hoje em dia existem no continente americano tanto países independentes quanto possessões de outros países. Áreas que ainda não são independentes. São tipo colônias, possessões de outros países. Estudem bem essa divisão aqui, as duas regionalizações que a gente falou do continente americano. A divisão conforme o critério geográfico, que é em relação à posição das terras, América do Norte, América Central, América do Sul. Nunca mais na vida de vocês digam que existe aqui 3 continentes, porque não existe, é um continente só, pelo amor de Deus. Os meninos, geralmente eu encontro menino no ensino médio dizendo que existe 3 continentes aqui, que é o continente América do Norte, o continente América Central e o continente América do Sul. Não, 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 não. Aqui é um só continente. A gente até agora está achando só um só continente, que é o continente americano. Mas a gente pode dividir ele, regionalizar ele. Regionalizar implica dividir o espaço em regiões conforme um critério ou mais. A gente pode dividir ele conforme um critério geográfico, de localização das terras. A dividir ele entre 3 subcontinentes, não é nem continente, é subcontinente, 3 regiões, que a gente vai chamar de América do Norte, cada posição, né? Tá no norte. América Central, porque tá na América Central, tá na parte central, e América do Sul. Estudem também essas características. O que é que define a América do Norte, a América Central, a América do Sul? E estudem bem também as características do critério que divide a América em 2, da América Latina e a América Anglo-Saxônica. O que é que faz com que esses países façam parte da América Latina ou da América Anglo-Saxônica? É só a história? É a economia? É a cultura? É o modo como se organiza a sociedade? Sei lá. Estudem tudo. O que é que caracteriza essas duas classificações, essas duas partes aí na segunda regionalização que a gente viu, que divide conforme o critério histórico, social, cultural dos povos. E agora, vamos